Essa é a experiência mais real de sobrevivência solitária que já vi. 10 competidores foram levados ao Canadá, terra onde os ursos pardos reinam. Região do Lago Chilco. Cada um podia levar apenas um número limitado de ferramentas de sobrevivência. Uns cavam raízes e colhem cogumelos sem se preocupar com fome. Outros tentam viver de frutas silvestres e acabam sendo espantados pelos ursos. O desafio chegou ao 7º dia. Clay usou 2 suportes em forma de pessoa para medir e fincar estacas, desenhando o contorno principal de um abrigo permanente. Ele amarrou bem os lados para aumentar a estabilidade. As paredes dianteiras e traseiras foram preenchidas com troncos. Ainda sobrava peixe vermelho da pescaria anterior. Para evitar que fosse roubado por ursos à noite, Clay pegou uma cueca grande que trouxera de propósito, fechou as pernas da cueca e fez um saco de pano. Colocou meio peixe dentro e pendurou no alto. Assim o urso não conseguiria alcançar. O abrigo permanente já estava pronto. Clay construiu uma lareira de pedra bem espaçosa. Encheu as frestas com musgo úmido, mas temia risco de incêndio no futuro. Então descascou a parede de troncos acima da lareira, tirando a casca com antecedência. Depois passou barro misturado a musgo por cima, criando uma camada contra o fogo. Por fim acendeu para testar. A fumaça saía livremente pela chaminé. Clay brincou. Se eu tivesse marshmallow e pão integral já dava para um bom churrasco. No dia seguinte o vento no lago ficou forte. Um tempo nada bom para pescar. Clay queria encontrar comida de longo prazo, mas os ursos eram protegidos por lei e não podia caçá-los. Então ele voltou sua atenção para os cervos. Na região viviam cervos de cauda branca e de cauda preta. Com arco e flecha entrou na mata procurando rastros. Essa caçada era um verdadeiro jogo de sorte. Se tivesse sorte, poderia encher o estoque como Roland e Jordan. Mas se desse azar, gastaria muita energia andando por horas, acabando exausto e talvez até forçado a desistir do desafio. Mesmo sabendo dos riscos, Clay não tinha escolha. Era magro demais, não aguentaria passar fome, como os outros competidores. A única saída era lutar por comida. Assim poderia sonhar com o título. Ele foi até um matagal onde poderia ter cervos. Mas ao entrar, viu o quanto era difícil. Estava cheio de troncos caídos e secos. Andar ali era perigoso. Um passo em falso e poderia escorregar ou tropeçar. Só depois de muito esforço, conseguiu sair daquela área. Já estava ofegante e ainda sem sinal de cervos. Perdeu energia à toa. O terreno era complicado demais. Nada como ele imaginava. Depois de descansar, decidiu voltar para o acampamento. No caminho de volta, só pensava em comida. De repente notou o chão coberto de fezes de urso e marcas de garras nas árvores. Com sua experiência, percebeu que estava bem dentro do território de um urso pardo e logo viu um deles sair do mato, a menos de 10 metros de distância. Por sorte, o urso não atacou, correu para longe. Quem conhece animais sabe o perigo que foi. Se fosse um macho dominante ou uma fêmea com filhote, Clay dificilmente escaparia. Sem cervos à vista, decidiu seguir o exemplo de Roland. Saiu recolhendo frutas silvestres. Encontrou um campo cheio de bagas. Colheu com dedicação cerca de 4 litros de cranberries e groselhas. Depois precisava armazenar tudo, mas o clima ainda não estava tão frio. Se deixasse exposto, logo apodreceria e criaria mofo. Então Clay foi até uma área baixa perto de um riacho. O ar frio sempre desce. Ali cavou um buraco de algumas dezenas de centímetros. Depois trouxe madeira e musgo. Usou a madeira para separar os frutos da terra úmida. Assim construiu sua pequena geladeira natural, garantindo comida fresca por mais alguns dias. Se deixasse as bagas ao ar livre em poucos dias, apodreceriam e criariam mofo. Então, Clay foi até uma parte baixa perto de um riacho. O ar frio sempre desce para os vales. Ali ele cavou um buraco com dezenas de centímetros de profundidade. Depois buscou madeira e musgo. Colocou a madeira encostada nas paredes para separar da terra úmida, criando uma barreira natural para proteger os frutos. O musgo foi espalhado no chão. Assim dava para guardar as cranberries e as groselhas lá dentro. Clay não tinha certeza de quanto tempo ia durar, mas por agora esse jeito de estocar era o melhor que ele conseguia imaginar na selva. A câmera volta para o lado de Jordan. Depois daquela tempestade brava, ele decidiu focar toda a energia em terminar a cabana primeiro. Depois pensaria no resto. Como carpinteiro, ele gosta de deixar tudo o mais caprichado possível. E com a cabana, não seria diferente. Isso exigia cortar muitos troncos grossos. Ainda bem que Jordan é forte de corpo e muito trabalhador. Na tarde do 9º dia, ele finalmente terminou a casca da cabana. Agora podia separar um tempo para procurar comida. Hoje o lago Chilco estava raro, bem calmo. Ele foi à beira do lago, lançou a linha e ficou em modo estátua. Depois de um tempo, sentiu o puxão na linha. Jordan, em êxtase, começou a recolher no way. No way, no way, no way. Come on, come on, come on, no way, no way. Come on, come on, come on, come on na... Dessa vez ele pegou uma truta-touro. Jordan mal acreditava no que via. Essa truta-touro seria no mínimo comida para 3 dias. Depois de limpar tudo, ele sentou diante da câmera todo empolgado e começou a ensinar como fazer. Caldo de cabeça de peixe no mato. Primeiro você precisa da cabeça da truta-touro. Depois entram 2 colheres de raiz dourada selvagem picada. A raiz dourada
Lembra um pouco o sabor do junco e dá um toque diferente no caldo. Enquanto o caldo cozinhava, Jordan montou um defumador, um pouco afastado do acampamento. Cortou a carne do peixe em tiras, colocou no estrado para defumar, planejando 1 a 2 dias de fumaça para virar charque de peixe. Assim fica bem saboroso na hora de comer. Só que havia um receio no meio da fumaça. Um urso poderia sentir o cheiro e vir furtar. Afinal, o faro deles é 2100 vezes melhor que o nosso. Com o defumador pronto, o caldo de cabeça lá na beira do lago também ficou no ponto. Jordan usou 2 gravetos como hashi, pescou os pedaços de peixe e foi mandando pra dentro feliz da vida. Essa refeição renovou a confiança dele. Se hoje saiu o primeiro peixe, amanhã pode vir o segundo. E assim por diante. Os $500 mil já não pareciam um sonho tão distante. A câmera agora vai para Matt. 8º dia de prova. Ele descobriu que havia ratos no abrigo. Por sorte, não causaram prejuízo. Também não tinha nada sobrando para eles comerem. Agasalado, ele foi lá fora acender o fogo e ferver água para cozinhar. O prato principal eram cebolinhas silvestres. Da cebolinha, dava para comer as folhas tenras e as flores. Com a prática desses dias, Matt estava cada vez mais ágil em cavar as cebolinhas. Enquanto ele cavava com vontade de bruços no chão, levantou a cabeça e viu fogo não muito longe. O vento tinha levado faíscas da fogueira e aceso a palha seca. Por sorte, Matt percebeu a tempo. Do contrário, podia virar incêndio florestal. Perigo afastado, ele picou as cebolinhas que tinha arrancado. Tudo para a panela. O café da manhã de hoje seria essa sopa sem nada de carne, só verdura. Depois da sopa, Matt foi descansar à beira do lago. Sem querer, viu algo passeando na outra margem. Olhou bem e confirmou era um urso pardo. Ele não se apavorou. Já era a 2ª vez que via um. O que realmente preocupava Matt agora era a comida. Com o abrigo praticamente pronto, ele enfim poderia sair com o arco para caçar. Mas aí aconteceu algo totalmente inesperado. A corda do arco de Matt tinha sido roída pelos ratos dentro do abrigo. Partiu. O motivo? Os ratos queriam aquela corda felpuda do arco para usar como ninho bem acolchoada. Isso bagunçou completamente os planos dele. Ele nem conseguia imaginar sem arco e flecha como enfrentaria os próximos dias. Matt tentou emendar a corda do arco. Com muita paciência e mão leve, conseguiu recolocar a corda no lugar. Mas não tinha certeza se aguentaria o uso pesado. Naquela noite, Matt ficou acordado até tarde, decidido a dar o troco nos ratos. Dentro do abrigo, armou uma armadilha de queda com pedra deadfall. Se o rato entrasse para beliscar a isca, seria esmagado pela pedra, virava batata chips. Agora vamos ver o competidor Michel. Na mata, ele desenterrou um caule de Cal Parsnip Heracleum. Esse caule tem um miolo oco. Michel resolveu usá-lo como soprador de fogo. As raízes grandes podem ser assadas e comidas. Povos indígenas do oeste da América do Norte têm tradição de consumir essas raízes. Michel provou e disse que foi uma das coisas mais ruins que já comeu. Isso só aumentou a vontade de comer peixe defumado. Por sorte, o lago estava calmo, bom para pescar. Mas Michel não queria ficar parado à beira d'água. Então cortou um varão longo de madeira, prendeu na ponta a linha, com anzol e isca, e fixou o tronco com pedras na margem do lago. Assim ele podia pescar e, ao mesmo tempo, construir o abrigo. Faltava só a porta para fechar o serviço. Michel usou 2 varões como verga da porta. Marcou direitinho a área da entrada. Mas antes de terminar as tábuas, uma náusea forte bateu no estômago. Logo ficou bem pior. Ele precisou largar tudo e deitar para descansar. A noite parecia ter melhorado um pouco. Mas quando usou o caule oco como soprador para atiçar o fogo, voltou a passar mal como antes. Então, desconfiou que não era Cal Parsnip o que tinha comido, mas cicuta d'água Water Hemlock, altamente tóxica. É uma das plantas mais venenosas da América do Norte e lembra bastante o Cal Parsnip na aparência. Os primeiros sintomas incluem náusea, dor abdominal e vômito, exatamente como Michel estava. Por sorte, ele achou ruim e comeu só um pouco. Então a dose não foi grande. Ele lembrou que carvão pode ajudar a neutralizar toxinas. Pegou um pedaço de carvão e engoliu para ver se melhorava. Depois de uma noite longa e dolorida, suou bastante e começou a melhorar. Foi ao lago beber água e arejar a cabeça. Confessa que quase ligou para desistir, mas com a lição aprendida, jurou nunca mais comer nada sem certeza. Bico é o mais pesado do elenco desta temporada. Ele também ergueu uma cabana para si. Trabalhou sem parar e as paredes já ficaram prontas. Agora faltava o telhado. Ele descascou vigas e caibros para não rasgar a lona e diminuir o risco de incêndio. Instalou 2 fileiras de caibros e partiu para a parede de barlavento, deixando-a o mais vedada possível. No tilco, venta forte com frequência. Bico forrou a parede externa com galhos e cobriu com cascas tiradas de troncos podres. Pronto, uma parede cascuda firme contra vento e chuva. Depois ele ainda fez uma cama suspensa do chão, com 2 touros como pilares, tábuas encontradas como estrado e galhos com musgo como colchão. Por fim, esticou a lona impermeável no teto. Enfim, adeus. Tenda Bico. Agora tinha cabana. Isso liberava mais tempo para buscar comida. Ele já tinha tentado pescar algumas vezes, mas sempre voltou de mãos abanando. A floresta na área dele é muito fechada. Só de caminhar lá dentro,
já é difícil. Imagina caçar de arco e flecha. Para piorar nesses dias todos, Ele não viu sinal de galinholas nem de cervos. Resumindo, a fauna onde Bico está é bem fraca. Então o plano agora é atravessar a nado para o outro lado da enseada, ver se a floresta de lá oferece mais recursos. Quem sabe ele não tem mais sorte daquele lado. Antes ele já tinha tentado ir pela margem do lago, mas não deu certo. Pela margem dá em becos sem saída, o terreno engana demais. Então desta vez ele decidiu atravessar a nado. A água estava a 11 degas. Ainda dentro do que o corpo do Bico aguenta. Com muito esforço chegou à outra margem da enseada. Nos arbustos da beira só achou 2 roseiras. A mata atrás do lago era fechada do mesmo jeito, quase igual a perto do abrigo. Você mal anda, os galhos já travam a passagem. Sem muito o que fazer por lá, Bico voltou nadando. A viagem não rendeu comida, mas rendeu frio e cansaço. O jantar de hoje só plantas, flores e raízes. A longo prazo isso não sustenta. Daqui a pouco entra o fim de outono. As plantas murcham até as raízes. Aí meu amigo é fome brava. Por fim vamos ver o competidor Ross. Dias atrás, por comer frutas demais, encheu o estômago de frutose e ficou com dor. Apenas na força de vontade superou. Agora Ross decidiu fazer uma vara e tentar pescar no lago. Com uma latinha, improvisou uma colher brilhante para o anzol e linha. Colocou também um carretel e argolas de passagem com arame de armadilha. Com o céu limpo de hoje, foi à beira do lago, lançou a linha e ficou no modo estátua. Era para ser piada ficar de castigo, mas passaram-se horas e nada nem sombra de peixe. Ainda assim ele acredita se arrumar comida. Tem cabeça forte o suficiente para ficar aqui por muito tempo. Às 8 da noite, Ross ouviu barulhos estranhos do lado de fora do abrigo. Pela respiração pesada e nítida, concluiu: era um urso pardo. O abrigo dele é simples demais. Não resistiria a um ataque de urso. O coração de Ross veio na boca. Correu para pegar o equipamento, que a produção deu a todos spray anti-urso. Meteu o dedo no gatilho para assustar o bicho para longe. Para um urso à beira da hibernação, qualquer coisa pode virar alimento. Ross sabe bem o risco que corre aqui, mas isso não abala a vontade dele de seguir na disputa.